Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que os israelitas foram salvos porque o sangue de um cordeiro marcou as portas de suas casas. E nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus, né, que é Jesus, né, que nos lava dos nossos pecados, né, e nos guarda por seu Espírito. Então, a primeira leitura de hoje está em Êxodo, capítulo 11, versículo 10, e depois o capítulo 12, versículo 1 a 14. Êxodo, capítulo 11, versículo 10, depois o capítulo 12, versículo 1 a 14. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, essa primeira leitura, né, fala pra gente, né, sobre a instituição, né, da primeira Páscoa, né, que era justamente, né, quando, como eu falei aqui no começo do vídeo, né, o sangue de um cordeiro, né, marcou as portas das suas casas, e isso marcou, né, a salvação dos israelitas, né? Os israelitas naquela época celebravam a Páscoa, né, matavam um cordeiro e né, o sangue dele marcou as portas das suas casas, né? Então, aqui essa foi a instituição justamente da primeira Páscoa, né? Que é quando tem o sangue do cordeiro, né, marcando, né, o sangue dos israelitas. Hoje, né, nós celebramos a Páscoa com um novo sentido, que é justamente, né, um novo cordeiro, né, que é, né, o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, né, ele que nos salvou dos nossos pecados, ele deu a sua vida para nos salvar, tá certo? Esse é o sentido da Páscoa para nós, né? Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, celebrar, né, a Páscoa de Cristo, né, com fé, tá certo?
E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 12, versículo 1 a 8. Mateus capítulo 12, versículo 1 a 8. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em um sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Então, né, a gente vê aqui nessa leitura do Evangelho, né, que é muito raro, né, no Evangelho, né, Jesus citar 2 vezes, né, o mesmo versículo do Antigo Testamento, né? Quando ele cita aqui Oséias, no capítulo 6, versículo 6, misericórdia quero, não sacrifício, né? Então, nos 2 casos, né, Jesus emprega, né, o texto, né, para rebater as objeções dos fariseus, as críticas que os fariseus estavam fazendo, né? Os fariseus, eles ficaram escandalizados, né? Começaram a criticar, né, o fato, né, dele tomar refeições com os pecadores, né? E aí Jesus respondeu com a palavra de Oséias, né? Quando Jesus foi jantar na casa de publicanos, na casa de pecadores, eles começaram a criticar, e aí Jesus citou, né, esse versículo de Oséias, né? Misericórdia quero e não sacrifício. E hoje, novamente, né, agora com os discípulos, né, com os discípulos violando, né, uma lei deles, né, eles criticam novamente, infelizmente, e aí Jesus oferece a mesma resposta para eles, né? Então, Deus, nosso Pai, ele quer santidade, quer justiça, ele quer retidão, né? Jesus nunca questiona isto, né? Ele que veio, afinal, não para abolir a lei, mas para cumpri-la, né? Mas aí também Jesus percebe que a fonte da lei, né, a nascente de onde ela flui, é a divina misericórdia, né? Ou seja, os discípulos estavam com fome, né? Então eles foram até aquelas espigas comer, né? Então, Jesus, ele deve ter meditado, né, longamente esse texto de Oséias, né, e concentrado uma intuição profunda do coração do seu pai, né? Porque o eu desse quero misericórdia, né, é o pai, né? Então, através disso, né, Jesus mostra aos fariseus, aos doutores da lei, o projeto de Deus, né, que é acolher a todos, né, ter misericórdia de todos, né? Então, que a gente possa sempre cada vez mais, né, para Jesus, né, a misericórdia era a doçura da lei, né, o seu verdadeiro sabor. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais ter misericórdia uns dos outros, né? Assim como Jesus disse, misericórdia quero, não sacrifício, né? Então, que a gente possa sempre cada vez mais, a palavra-chave do evangelho de hoje é misericórdia, né? E que nós realmente possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida, tá certo? Sempre realizar os projetos de Deus na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.